É de coçar a cabeça, né? Eu vinha pela manhã conversando com um grande irmão meu sobre essas questões todas do futebol, esse lado todo que envolve o futebol, né? E o que virou o futebol, basicamente, eu digo em termos táticos, né? As tentativas de se suprir a ausência de talentos, na verdade, né? O desenvolvimento da tática do futebol, ela tem muito desse pacote. Como é que eu substituo Garrincha, Pelé, Jairzinho, Zé Sérgio, Careca, né? Como é que eu substituo esses caras todos se eu não tenho mais esses valores jogando? Então eu tenho que compensar taticamente, eu tenho que organizar meu time taticamente para cumprir determinadas funções que antes a habilidade, a inteligência, o raciocínio rápido do atleta, do jogador, permitia resolver uma partida, né? Então é uma dinâmica muito interessante o que a gente vê, né? Então, por exemplo, nós pegamos aí duas situações bastante que eu acho que cabem na avaliação. Então pegamos lá um pouquinho da história de Johan Cruyff, né? O jogador holandês magnífico, um dos 3 maiores jogadores que eu vi jogar, né? Futebol, inteligentíssimo. E pegamos o Cruyff jogando e pegamos o time do Manchester City, né? Que tem no Guardiola o seu grande, né? Antes a inteligência estava dentro do campo, com o Pelé, né? Com o Romário, com o Ronaldo Fenômeno, com o Ronaldinho, né? A inteligência estava com o Gerson, com o Pedro Rocha. Hoje em dia está no treinador. Se o treinador não for inteligente com os jogadores que existem hoje no mercado, meu Deus do céu, né? E aí a gente pegou essa composição do City com o Cruyff, né? E para tentar entender esses dois lados, eu acho muito legal esse exercício, eu gosto muito disso. Quero acreditar que os irmãos também curtam esse tipo de análise, de avaliação, né? Então hoje o Cruyff tenta compensar taticamente, o Guardiola tenta compensar taticamente aquilo que antes o jogador resolvia e fazia dentro do campo. Pois bem, e quando você não tem nenhum dos dois, aí a gente vem para a realidade, põe o pezinho no chão e fala do São Paulo Futebol Clube, né? Quando a gente percebe que taticamente o São Paulo não está funcionando, são 3 vitórias nos últimos 11 jogos, né? Então isso é uma coisa preocupante quando você traz esse pacote, né? Quando você pega, por exemplo, o seu centroavante, que em 11 partidas tem um gol marcado. Quando você pega o seu principal valor no time, vamos chamar assim, talento, que é o Lucas, não consegue de forma nenhuma desenvolver o futebol que a gente espera do Lucas e acredita que ele tem para poder entregar, né? E quando você vai na beira do campo e percebe que o treinador, mesmo tendo começado muito bem, não consegue criar taticamente alguma coisa lúcida para o time, alguma coisa que te dê confiança no jogo que está para começar, no jogo que vem pela frente, né? Você percebe um São Paulo desorganizado, um São Paulo que tem posse de bola. Outro dia eu fiz um levantamento, se eu não me engano, em 9 partidas que o São Paulo não ganhou, o São Paulo teve mais posse de bola. Ou seja, não sabe muito bem o que fazer com a bola, né? Então são coisas que, quando você não compensa tecnicamente, você tem que compensar taticamente. Quando você tem os dois problemas, os dois déficits, na verdade, é uma coisa extremamente preocupante e para se pensar. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, em tempos de filosofia de futebol, em tempos de cabeça de porco jogada no gramado, lamentável, né? Ah, Rony, mas isso daí não tem nada a ver, né? Muito mimimi. Não é questão disso, né, gente? É que o futebol vai virando uma coisa extremamente agressiva, desagradável. Teve aquele encontro de amigos, né? Das torcidas lá na estrada em Mariporã. Uma coisa horrível, né? Aí a cabeça do porco é jogada dentro do gramado. Como é que um cara entra com a cabeça de porco dentro do estádio? Com a palavra polícia, né? Então, assim, é tanta coisa que acontece extremamente desagradável, né, no futebol. Eu realmente, né? É jogador que vira ídolo porque dá coice em bandeirinha, né? Uma coisa também que eu acho, por mais que exista rivalidade, eu acho deplorável. Mas, enfim, é uma opinião única e exclusivamente minha, né? É deplorável e desnecessário, né? Talvez aí as duas coisas sejam uma redundância, né? Mas, enfim. E aí, meus irmãos, são os tempos do futebol, né?
são os tempos do futebol. Uma coisa que eu acho muito interessante dentro disso também, nesse pacote que eu falei, de talento, tática, tem que entrar a vontade e a determinação, né? A raça, a postura do jogador. Né? Por mais que a gente ali ontem eu torcia para os dois apanhar, meus irmãos que estão aqui, torcedores dos dois, vão entender, né? Logicamente, a gente torcia para os dois apanhar, e eu achava que o jogo fosse empatar, para mim o jogo empataria. A determinação, a vontade, com todas as limitações do Corinthians com relação ao Palmeiras ontem, foi determinante na vitória, né? Além de uma postura tática interessante, os caras queriam arrancar a cabeça do Ramon Dias, agora já estão dando beijinho nele. Universo do futebol. E o Abel Ferreira, que era beijado pelos parmeirenses, também os caras estão soltando fogo pela venta. Coisas do futebol, coisas legais, inclusive do futebol, e a gente que está do lado de fora só está olhando, né? Tá olhando por quê? Porque hoje tem teste de fogo em Salvador, né? Hoje o bicho pega em Salvador. Hoje é como é que chama? Vatapá quente, né? Exatamente isso. Maravilhosa, querida Bahia, que nos deu Bobô, hein? Campeão paulista com o São Paulo Futebol Clube, né? Bobô, Gesum. Quem é que lembra do Gesum? Pouca gente vai se lembrar aí. O meu irmão Fialho possivelmente vai lembrar. O meu irmão Dario Agonia vai lembrar, né? O Gesum, ponta esquerda do São Paulo. Jogador que apareceu, depois foi jogar também no Bahia. Jogou, se eu não me engano, no Cruzeiro também. Enfim, não existe uma história muito grande, né, de jogadores lá e cá, entre São Paulo e Bahia. Mas, né, sempre tem essa rivalidade do tricolor da Bahia contra o tricolor paulista, né? Muito legal esse encontro, muito legal esse embate. Aí eu estava olhando algumas notícias e o Wellington sentiu o adutor da coxa. Ô Wellington, eu vou dar uma de Xandão aqui. Ô Wellington, vai tomar no... né? Vai lá, Wellington. Vá pro inferno. Tô de saco cheio disso. O cara tá parado, o cara não jogou contra o Criciúma. Tá parado, é data FIFA, não jogou contra o... Não é que eu quero que ele jogue, eu quero que vocês entendam o que eu tô falando. É que no São Paulo tem umas lenga-lenga, né? Tem umas coisas aí, eu vou abrir um parêntese aqui. Estão falando que a diretoria de São Paulo quer que o Rafinha fique para ajudar na transição do jogador da base. O Rafinha é coach. O Rafinha ele vai ensinar o que os moleques? Tocar banjo? É para tocar banjo? Vai ver se eu tô na esquina, né? Renovar com um jogador para isso? Para esse serviço? Porra, o que o Muricy tá fazendo aí, caralho? O que o Muricy tá fazendo no São Paulo, porra? Eu já sei, né? Tá lá, avalizando a administração, né? Porque a gente não sabe realmente a função do Muricy. Meu, você ser subordinado do Belmonte, pelo amor de Deus, né, Muricy? Não precisava disso, né? Mas enfim, não seria legal pro Muricy Ramalho fazer esse trabalho de transição de atleta? Não é? Escolinha do professor Muricy. Então assim, todo menino vai passar ali pelo Muricy, o Muricy vai conversar, vai ver como é que o moleque tá jogando, o que ele pode melhorar. Não seria legal demais ver o Muricy fazer esse trabalho? Eu queria o Muricy no pescoço do Luciano, do Lucas, do Caleri, do Arboleda, né? Eu queria o Muricy no pescoço desse cara. Já que é utopia minha, por que não colocar o Muricy para fazer esse trabalho, em vez de renovar com o Rafinha, para ele trabalhar a transição? Vá pro inferno, cara. Sabe, a gente tenta ter boa vontade, a gente tenta, sabe, assim, não, deixa eu ver, vamos ver as coisas boas. Porra, meu, cada enxadada é uma minhoca. Ou, o que é uma flechada a mais pra São Sebastião? Vocês escolhem aí, né? Enfim, deixa eu voltar pro jogo. Então assim, expectativa, o São Paulo é o mesmo, mais uma semana treinando, uma semana e meia treinando, né? Mais uma vez o time tem esse tempo aí. Vamos ver como é que vai ser o comportamento dos jogadores, né? Vamos ver como taticamente. Tem a possibilidade do Lisieiro ser o lateral esquerdo e não o Jamal. Já perceberam que o Jamal é um embuste, é um engodo, mais um dessa diretoria, né? Mais um dinheiro rasgado. Mas ele veio de graça, alguém vai falar, né? Veio de graça. E o salário, quem é que paga, porra? Que de graça o quê? De graça é a gente que faz o trabalho a favor e pró São Paulo Futebol Clube, né? Então talvez jogue o Lisieiro também. Só faltava eu ter que ver o Lisieiro entrar em campo como titular da lateral esquerda. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês, viu?
O Lisieiro que tá fazendo doce. Já devia afastar o cara, porra. Você não quer renovar, Lisieiro? Não tem problema, vai treinar em Cotia, seu bosta. É assim que tem que ser. Tem que ter saco roxo no São Paulo. Só tem bunda mole no São Paulo. É isso que nós viramos. Refém de jogador. Pouca vergonha, viu? Pouca vergonha. E é briga direta. Porque o Bahia quer subir. Se o Bahia ganha, o Bahia encosta no São Paulo. Entendeu? Então a gente tem que ter a vergonha na cara de ganhar esse jogo. Tem que ter postura, tem que ter atitude, tem que ter organização, tem que ter vontade desse monte de pé de rato ganhar esse jogo. 3 vitórias em 11 jogos. Essa é a conta que eu faço. Ah não, vamos esquecer o que? Esquecer o cacete. Se esquecer, esses pés de burro entrega de novo um resultado ruim lá em Salvador, né? Portanto, que o São Paulo tenha um pouco de capacidade. Eu não confio nos jogadores, eu não sei vocês, é importante saber a opinião de vocês. Eu tô cansado desses jogadores, eu tô cansado dessa marra, eu tô cansado dessa má vontade, eu tô cansado dessa caganeira e fralda cheia, fralda lotada que esses caras entregam pra gente a cada final de temporada. Legal? Vamos ver o comportamento da guerreirada hoje. São Paulo ganha de 2-1 hoje. Gol de Lisieiro, de bicicleta, e gol de, sei lá eu quem, gol do Caleri batendo pênalti. Gol do Lucas batendo pênalti é o Caleri. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, a gente volta durante a partida. Tamo junto.